Tudo bem? É aquela época agora que está todo mundo recolhido em casa, cuidando das suas famílias, cuidando de si, e tem que ser assim mesmo. Ah, a gente fica pensando o que fazer com toda aquela nossa vontade, todo aquele material que está pronto para pescar, que a gente está montadinho e que, enfim, prioridades a gente tem que saber dar e graças a Deus eu sei que os amigos todos a gente tem pode se dar esse luxo de se resguardar um pouco por preservar vidas, não é mesmo? Eu digo para vocês que em casa aqui pensando o que fazer, como fazer para poder dividir com vocês um pouco esse tempo. Acho que a conversa de hoje, e seria uma conversa bem informal, até mesmo porque eu não tenho a oportunidade de ouvir de vocês os questionamentos nesse mesmo tempo, seria conversar um pouco sobre campeonato de pesca, campeonato desembarcado de pesca, o qual já tenho alguma experiência, não tenho grandes resultados ainda, é bem verdade, mas tenho trabalhado e a gente vai praticando, e como você aí que pesca também sabe como é, a gente vai ganhando experiência com o tempo, né? Pegando novas técnicas, conhecendo outras pessoas, observando muito e acredito que dessa forma vamos aprimorando as nossas técnicas para nos tornarmos melhores pescadores também, não é mesmo? Eu acredito que o campeonato, temos vários formatos. No desembarcado também existem regras diferentes de acordo com a organização que está fazendo, com a associação ou com né, o clube. Aqui no sul, principalmente, nós temos 3 ou 4 grandes clubes de maior representatividade. Mais próximo aqui da minha região, na Serra Gaúcha, nós temos 2 predominantes, que seria a Agápia e a Árpia. Enfim, essas duas eu posso falar um pouco mais pela experiência de provas já realizadas. Mas em vez de falar nos detalhes de cada prova e na regra de cada uma, eu acho que o bacana é dividir com vocês um pouco do que é legal, do que não é legal do campeonato e desse tempo aí das provas que eu já participei. Primeiro, vamos falar um pouquinho de social, não é mesmo? Você chega cedo, o ideal é chegar bem cedo, 1 hora antes da prova, para poder organizar a tralha toda que está dentro do carro. Se você já não saiu com as varas previamente montadas de casa, que talvez isso eu aconselho a vocês, mas você ainda tem que passar linha na vara, você tem que botar o anzol e tudo isso toma tempo. E como vocês bem sabem, nosso esporte, o tempo nos é muito precioso e que bom que a gente toma tempo para essas coisas. Mas vocês sabem que não é uma coisa para fazer com pressa. Então aconselho sempre ou chegar bem cedo ou realmente já sair de casa planejado com seu equipamento previamente pré-montado para só chegar lá e botar a isca e sair para a pesca, né? Na chegada, a primeira coisa que você faz é se apresentar para a comissão. Você recebe um número que vai ter um sorteio e de acordo com o número de participantes, esse sorteio é feito e você tem uma ordem de largada, né? Então eles começam a dar a ordem de largada, você segue, se você é o número 1 e foi sorteado, se é o primeiro a sair, não necessariamente o número 1, mas o primeiro no sorteio, você vai e toma uma posição no lago, na represa, no local do campeonato. Geralmente é engraçado, você vai ver o pessoal indo em fila indiana, porque a sequência é essa mesmo, vão chamando e as pessoas vão indo. Sempre tem um malandro que tenta passar a tua posição e tem que ficar muito atento para isso, infelizmente. Mas fiquem atentos porque, pela ordem, somente as pessoas à tua frente têm prioridade à tua. Então, depois de que eles escolherem seus locais, se não é o que tu já pretendias, tu pode escolher o teu local tranquilamente, não precisa te apressar. Chegou lá, larga a tua tralha, larga a tua que de preferência não muita, para não ficar tão pesado, para ficar carregando, porque você vai se movimentar. E, enfim, você chega e existem, e aí de novo são as regras de cada agremiação, distanciamento que deve ser respeitado, né? Diferente de pescarias informais ou de pescaria normal que a gente vai no fim de semana, num pier ou em algum outro local onde às vezes tem aglomeração,
na pesca desembarcada, em campeonatos, em provas, deve-se respeitar uma distância, tá? Alguns consideram 5 metros, outros 2,5 metros, a distância da vara, que aí dependendo se a tua vara for curta é ruim, mas são todos detalhes muito importantes. E isso também, infelizmente, não é muito respeitado, então você tem que ficar atento para que, uma vez definido o seu local, marque território, fique atento, comente se alguém está se aproximando muito, se algum outro competidor está se aproximando muito de você, comenta com ele, principalmente por uma questão de boa vizinhança. Poxa, eu acho que você está um pouco perto, você pode um pouco mais se afastar. Enfim, isso é o início, isso é para preparar e faz parte, tá? Cuidem, não pisem na água. O Bass especificamente, mais do que talvez qualquer outra espécie que eu até hoje conheço, ele é extremamente arisco dependendo do clima, e se você chegar muito perto da água, ele sente essa pressão, ele sente aquela pisada e ele já se movimenta, ele não vai mais estar ali tão próximo, né? Enfim, você pode perder um bom peixe também por isso, são essas pequenas coisas, né? Você se aproximou, você já colocou o seu lugar. Agora é se preparar, escolher aquela vara ou aquela isca que você já tem em mente que vai ser o primeiro arremesso, né? Não coloca a tua isca na água, não se deve fazer isso até o apito ou até o sinal. Então você se prepara, pode ficar preparado, tenta relaxar, respira um pouco, né? Isso para primeiras vezes. Eu faço isso até hoje, respira, tento pensar numa estratégia e vamos para o campeonato. Uma dica muito bacana e que eu recebi de bons amigos e replico para vocês normalmente o peixe pode estar a menos de 1 metro de você, ele não está lá no fundo, aquela coisa que a gente tem de sair e dar um arremesso longo para pegar aquele peixe que está lá distante e que às vezes realmente também está, né? Porque tem lá algum ponto lá que ele pode, alguma grama, algum específico local que ele pode estar lá mesmo. Você pode dar essa sorte, até mesmo ou que você já conheça, mas você termina acabando com todo o pesqueiro, como a gente diz. Você acaba com tudo que tem na frente se você vem arrastando esse peixe. Então você pega ele lá no fundo e vem puxando, e qualquer peixe que está no caminho vai naturalmente sair da frente, vai naturalmente se afastar. E em campeonato é muito comum a pessoa também vir arrastando o peixe com muita velocidade, porque não quer perder, porque o bass ele pula bastante. Então as pessoas não têm muita técnica às vezes e terminam arrastando o peixe com muita velocidade. Geralmente se você vê alguém fazendo isso, ela não tem muita técnica, ou ainda está desenvolvendo, ou porque ela acredita que é a melhor forma. Eu não concordo com isso, já fiz isso também e percebi o quão mal faz ao peixe. Então trabalhe esse peixe com cuidado, mais uma dica para vocês, para que a gente possa voltar lá outra vez e ele esteja lá e cresça, enfim. Nós estamos com um esporte que que um dos objetivos certamente não é machucar o peixe. A devolução do peixe também é outra coisa importante. Mas enfim, estragar o teu pesqueiro, né? Então arremessos curtos, começa com arremesso curto. A gente chama algumas pessoas chamam de pinchar aqui no Brasil, né? O pitching em inglês. Você pega e só deixa a isca, só dá um balanço com a vara, movimento de braço, com o próprio peso da isca, ela vai avançar talvez 2, 3 metros ali na frente para aquele primeiro arremesso, para pegar aquele peixe que está ali perto, que ele invariavelmente está, porque eles, dependendo da época, e não só da época, mas eles ficam muito próximos a locais rasos, muitas vezes, exceto o inverno, mas eles ficam para pegar o calor. Então, é uma dica interessante. Outra coisa bacana no campeonato é que geralmente, em algumas fórmulas, você tem tempos já pré-determinados, de 4 horas de duração ou 5 horas, em que você é direto, que não para, e aí terminou a prova. Ou você tem 3 períodos, 4 períodos, em que muda a posição no lago. Então você pesca 3 horas num local, tem um sinal, você se prepara e sai para um outro local na prova, e aí as posições, de uma forma mais democrática, elas se invertem. Se você foi o primeiro, você vai ser o último a escolher local depois.
e vai indo assim nos períodos, né? Geralmente são os 5 melhores peixes. Algumas agremiações estudam os 7, então você pega 7 sendo o limite e você vai descartar 2, ou não descarta, depende. Isso é sempre muito interessante ler. E que a pesca desembarcada é por comprimento do peixe e não por peso, tá? Diferente de peças embarcadas, onde você guarda o peixe e leva depois para pesar. Na desembarcada pela medida, então eu até sou mais favorável dessa forma, em que você mede o peixe e devolve ele. Você fica segundos com ele fora d'água, no máximo talvez 1 minuto, que já é ruim, mas você fica o tempo suficiente para medir, trazer um fiscal, medir o peixe, anotar na tua plaquinha e devolver para a água e seguir pescando. Você não se movimenta tanto também da tua posição. Tudo isso é muito valioso, tempo, né? Ainda mais se você está com um tempo mais restrito. De novo, estratégia, iscas prontas, e aí você vê normalmente as pessoas carregando mais de dois equipamentos, mais de 2 varas, ou 4, 5 varas. Aqui atrás eu tenho um porta-vara, que isso eu pretendo mostrar para vocês num outro vídeo, mas equipamentos específicos para a prova e que te auxiliam, porque às vezes você tem 5, 6 iscas prontas, 5, 6 equipamentos com diferentes ações, com diferentes motivos que vão te ajudar muito naquele momento da pesca. Né? Você pegou um peixe e sabe que tem outro ali, troca a isca. Às vezes a mesma isca vai funcionar, mas bota uma isca uma isca mais leve, que não assuste tanto ele e que ele vai se interessar também. Enfim, muitas formas de fazer. Depois de você pegar o seu limite, você pode continuar pescando e tentar trocar algum menor, né? Mas em algumas provas isso é muito complexo. Mas muita gente, depois de pegar o limite, segue pescando e se diverte, não tem problema. Em outras provas você pega o limite e estrategicamente define o que vai medir e chama ou não o teu comissário lá, a pessoa da comissão, para te ajudar a medir e oficializar aquela medida. Mas, enfim, é muito bacana, é uma experiência muito legal o campeonato, tá? E você tem, aqui no Sul são provas com no mínimo 30 participantes normalmente. Há pouco teve uma prova agora, a primeira prova do ano, tiveram mais de 60 participantes. Eu confesso que eu não pude ir, eu não fui porque já estávamos no início dessa pandemia, dessa questão do vírus, e embora não tivesse notificação ainda, eu optei por não ir. Tenho uma filha pequena, minha família, enfim, já acompanhando o que acontecia lá fora, decidi por não ir. Mas 60 e mais pescadores foram, se divertiram muito, foi bem técnica a prova, o peixe estava manhoso, e Deus queira ninguém vai ter nenhuma complicação com esse vírus que está aí. Pessoal, falar um pouco para vocês disso, seria muito bacana ouvir as perguntas de vocês. Se vocês tiverem perguntas mais sobre provas e quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu estou super à disposição de continuar falando e falar um pouco mais dessa experiência, tá? Mais dicas e o que mais vocês tiverem de questionamentos, tá? Eu vou seguir por aqui esses próximos dias e essas próximas semanas que a gente fica um pouco mais restrito. Vai ser bacana porque eu vou poder trabalhar e pensar muito também em alguns vídeos, já que o meu trabalho principal está cada vez mais limitado agora por questões óbvias. Então vou ter quase que umas férias forçadas. Por outro lado, a gente pode aqui se conhecer um pouco melhor. Quero agradecer demais, pedir que vocês se inscrevam, se ainda não se inscreveram, se inscrevam, curtam, comentem, não curtam, ajudem a divulgar e divulguem esse vídeo e chamem os colegas que gostam também desse nosso esporte, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, estamos juntos.